Olá, boa tarde. Estamos aqui novamente para mais uma aula de história, aula de número 16. E o tema de hoje será o absolutismo. Absolutismo, nós temos que entender que foi um sistema político e administrativo que prevaleceu nos países da Europa, na época do antigo regime. Então, o absolutismo nada mais é do que um sistema político, uma forma do rei governar a sua nação, o seu país, uma forma administrativa e política que imperou no antigo regime. Antigo regime esse que depois vai ser contestado, na próxima aula nós vamos falar sobre isso, pelos filósofos iluministas. Foi um regime que perdurou na Europa. Esse regime é um sistema europeu no século XVI ao século XVIII, no final da Idade Média. No final da Idade Média foi esse sistema político. Então, a primeira premissa do absolutismo foi a centralização do poder nas mãos do rei. Então, nós temos que entender que absolutismo, né, a própria palavra já diz absoluto, é que o rei era absoluto. Ele mandava prender, mandava soltar, aumentava impostos, abaixava impostos. Ele não tinha que dar satisfação a ninguém. Então, a política e o poder estavam centralizados na mão de uma pessoa só, que era o rei. Ele teve ajuda de uma grande classe social da Idade Antiga, que eram os burgueses, né? Inclusive uma ajuda comercial e um apoio econômico, porque a esperança dos burgueses é que com a centralização do poder na mão dos reis, eles colocariam ordem na sociedade vigente, né? Ele criava leis sem autorização ou aprovação política. Ele impunha taxas, impunha impostos, e também ele controlava não só as classes sociais, mas inclusive os assuntos religiosos, e controlava o próprio clero. Então, vai haver aí um choque de poder, um choque de opiniões entre o Estado, na representação do rei, e a parte religiosa com o clero, né? O que acontecia? Infelizmente, como até hoje quem pagava os impostos, a maior quantidade de impostos, a maior quantidade de taxas, né? Era os camponeses, né? Ele era a representação da população pobre. Então nós temos aqui na pirâmide, se você analisar, o rei, abaixo o clero, depois vinham os burgueses e finalmente vinham os camponeses. E esse poder centralizado na mão do rei, ele usava até de força e violência para impor as suas vontades e os seus interesses. E aí vamos aqui dar exemplo de alguns reis que governaram nesse período. O primeiro que nós podemos analisar foi Henrique VIII, né? Que foi na Inglaterra o rei no século XVII. Elizabeth I, que imperou na Inglaterra no século XVII. O Luís XIV, que foi chamado Rei Sol, na França, de 1643 a 1715. O que vale lembrar aqui é que depois, futuramente, o Henrique VIII vai entrar em conflito com a igreja porque ele quer se separar da sua esposa, e o Papa não vai dar essa carta, essa autorização de divórcio, e ele vai romper com a igreja e vai fundar uma própria religião chamada a Igreja Anglicana. O Luís XIV, que é o Rei Sol na França, que governou aproximadamente 72 anos, eu quero que vocês saibam que eles achavam que
o próprio rei era o representante de Deus na terra. Isso entra em conflito também com as ideologias da igreja, porque a representatividade de Deus na terra era o Papa. E, finalmente, Fernando e Isabel, que governaram a Espanha no século XVI. Alguns reis aí para você ter pontuado como é que foi esse período. Também vamos falar de alguns teóricos, alguns filósofos, alguns pensadores da época que apoiavam essa conduta, essa ideologia do absolutismo, como, por exemplo, Jacques Bisset, que ele achava que o rei era o representante de Deus na terra. Então o rei era revestido não só de poder político, poder econômico, mas principalmente poder religioso. O segundo teórico dessa época foi Nicolau Maquiavel, que fez o livro chamado O Príncipe. E ele diz que, no seu livro, que qualquer coisa podia... para o rei, para obter qualquer coisa, ele podia usar até da violência, né? Porque é dele a célebre frase que os fins justificam os meios, né? Outro teórico da época, famoso, é o Thomas Hobbes, que é um inglês que vai fazer uma obra chamada Leviatã, né? Ele dizia que o rei era o salvador da civilização, e o rei salvava a civilização da barbárie, da ignorância. E ele achava que por o rei representar o Estado, ele tinha, sim, todo o poder. E, finalmente, existe aqui um conceito muito importante que perdurou nesse período do absolutismo, que foi o mercantilismo, que era uma política econômica de desenvolvimento máximo. Então, quer dizer, é nesse período que eles não se preocupavam muito como obter o desenvolvimento, mas sim de que forma, a que preço, né? Um dos precedentes do mercantilismo é o acúmulo de riqueza. Então, para eles, nessa época, quanto mais o país, a nação tivesse ouro e prata, mais acúmulo de riqueza, mais forte, mais poderosa ela era. Ela tinha cada vez mais respeito, né? Esse conceito também é chamado de metalismo. Nesse período também vai começar o pensamento das grandes industrializações. Outro conceito importante do absolutismo é o protecionismo. Ou seja, o que é o protecionismo? O rei, a qualquer preço, protegia o seu mercado interno. Então, ele cobrava impostos altíssimos de produtos que viessem do estrangeiro, justamente para proteger o mercado interno, o mercado nacional. Outro conceito, o pacto colonial. Isso foi muito usado entre Brasil e Portugal. O que era o pacto colonial? O Brasil era a colônia e Portugal era a metrópole. O que é um pacto colonial? Eu, como colônia, não posso vender para ninguém a não ser para a minha metrópole. Eu também não posso obter nada a não ser da minha própria metrópole. Então, esse pacto colonial é isso. Essa compra e venda, essa relação entre colônia e metrópole. E, finalmente, a balança comercial favorável. O que era essa balança comercial favorável? Entre as exportações, do que eu mandava para fora do meu país, e a importação, o que eu recebi de fora, tinha que haver um equilíbrio, e sempre pendendo para o lado favorável da balança, ok? Então são esses princípios do absolutismo que você tem que guardar. Absolutismo vem do poder absoluto do rei, esse rei tinha o poder centralizado nele, a parte política, a parte econômica e a parte religiosa estava centralizada na mão desse rei. E como nós sabemos, toda a centralização de poder vai haver o quê? A usurpação. O rei vai finalmente, por ter todo esse poder, e porque ninguém contestava, ele vai acabar usando da violência e usurpando, exagerando do seu poder. Mas isso é assunto para a próxima aula,
quando nós vamos falar de um tema chamado iluminismo. Ok? Até mais então, até a próxima aula.